Muito bem. Há alguns conceitos de Winnicott que foram só lançados muito rapidamente, muito pouco desenvolvidos, e de uma apreensão conceitual e referencial, no sentido de qual é o referente empírico daquele conceito, né, se há ainda um referente empírico, às vezes muito difícil de ser explicado ou entendido, e um desses casos é o conceito de solidão essencial desenvolvido por Winnicott, né? E então, nessa pequena apresentação, eu quero esclarecer ou dar algumas indicações sobre o que é esse conceito apresentado por Winnicott, né? Pelo menos dar o contexto e dar o quadro geral, o enquadro do entendimento dessa noção, a qual ele se referiu uma vez ou outra, muito pouco. Ele não tem nenhum texto dele dedicado a isso. A princípio, a ideia de solidão essencial advém de uma ideia de um ponto zero do desenvolvimento, né? O ponto a partir de qual toda o ser aparece, a existência aparece, a continuidade da existência se dá, né? E é sobre isso, então, que diz respeito essa ideia de Winnicott. Para poder caracterizar, então, o que é a solidão essencial, eu vou, em primeiro lugar, retomar uma passagem de Natureza Humana onde o Winnicott se refere à solidão essencial. Vou ler isso para vocês aqui agora, e a partir disso vou fazer alguns comentários especificando, esclarecendo, digamos assim, dois sentidos do que a gente pode entender como sendo esse aspecto da solidão essencial. Então vamos lá, né? Então, o Winnicott, no texto Natureza Humana, né, na parte 4, no capítulo 5 lá de Natureza Humana, onde ele está se referindo a esse estado primário, né, esse ponto zero, esse ponto de início do desenvolvimento, né, que ele está falando dos estágios mais primitivos, os pré-primitivos, assim, aos quais ele se refere. Ele faz a seguinte pergunta: qual é o estado do indivíduo humano quando o ser emerge do interior do não ser? Onde fica a base da natureza humana em termos do desenvolvimento individual? Qual o estado fundamental ao qual todo ser humano, não importa a sua idade ou experiências pessoais, teria que retornar se desejasse começar tudo de novo? E ele continua: a proposição de uma condição deste tipo envolve um paradoxo. No princípio, há uma solidão essencial. Ao mesmo tempo, tal solidão somente pode existir em condições de dependência máxima. Aqui, neste início, a continuidade de ser do novo indivíduo é destituída de qualquer conhecimento sobre a existência do ambiente e do amor nele contido, sendo este o nome que damos neste estágio à adaptação ativa de uma espécie e dimensões tais que a continuidade de ser não é perturbada por reações contra a intrusão. E ainda, com exceção do próprio início, não já haverá jamais uma reprodução exata desta solidão fundamental e inerente. Apesar disso, pela vida fora do indivíduo, continua a haver uma solidão fundamental, inerente e inalterável, ao lado da qual continua existindo a inconsistência sobre as condições indispensáveis a esse estado de solidão. Muito bem, né? Esse tipo de formulação vai nos remeter, por um lado, a essa pergunta inicial: de onde vem o ser quando advém do seu estado de não ser? É uma pergunta filosófica, uma pergunta metafísica, né? E por outro, ele começa a falar desse estado inicial, que o bebê chega ao mundo sem compreensão do ambiente, na dependência do ambiente, e nesse paradoxo em que ele depende
né, completamente, não tem nenhuma ideia de que depende propriamente, né? Então são esses aspectos que eu quero esclarecer um pouco em termos do que é esse sentido da solidão essencial, desse ponto zero do desenvolvimento. Para isso, eu vou apresentar agora aqui uma prancha para vocês, um slide, onde eu estaria falando qual é a condição de existência do homem antes que o homem propriamente, cada um de nós, aparecesse, por assim dizer, né? É um mundo humano que existe a pré-existência de qualquer um dos seres humanos. E quando o Winnicott se refere a isso, ele se refere a isso de diversas maneiras. Ele se refere a isso falando no processo de desenvolvimento, né? E nesse processo de desenvolvimento ele marca diversas direções, né? Então, se vocês verem quando vocês estão vendo essa prancha, quando vocês estão vendo essa tentativa de explicar ou de esclarecer o que é que o Winnicott quer apontar, ou contar, ou considerar como esse ponto inicial, nós temos uma certa suposição que dá também uma linha para o desenvolvimento, né? Então vocês estão vendo aí 3 grandes linhas principais, né? O Winnicott diz que o desenvolvimento acontece com uma passagem do não ser para o ser, né? Temos uma passagem de uma solidão essencial ontológica, que é isso que eu vou tentar explicar para vocês, para uma solidão essencial experimental, que tem um outro sentido da solidão essencial. Vocês já veem aí que eu estou apresentando 2 sentidos para a solidão essencial, e ele se refere também à passagem do estado de não-vida para o estado de estar vivo experiencial. Bom, em primeiro lugar, né, esses seriam os pontos iniciais, assim. O primeiro ponto que o Winnicott se refere é essa passagem do não ser para o ser, né? E essa frase que eu li, qual é o estado do indivíduo quando o ser emerge do interior do não ser, né? Isso quer dizer, é uma passagem teórica, né? Num certo sentido, passagem teórica que eu digo que ela não pode ser observada de maneira alguma. Ela é sentida por cada um de nós, mas não pode ser observada do ponto de vista externo, né? Ou seja, a passar esse estado de não ser, onde não existe ainda o ser, onde não existe nada, onde não existe um indivíduo, né? Seria um estado teórico a partir do qual nós chegaríamos à própria questão do ser no mundo, né? Essa ideia de passagem do não ser para o ser, né? Que tem esse tipo de oposição. E quando o Winnicott se refere a isso, ele se refere a este não ser, né, como sendo também um certo estado da solidão essencial. Então, essa passagem do não ser ao ser significa que nós todos chegamos ao mundo ou adviemos desse estado de não ser, que também às vezes é sinônimo de solidão essencial. Em que sentido? 2 sentidos específicos. Por um lado, essa história de que antes da existência tem uma não existência, né? Ou seja, existe uma solidão essencial. Isso é um termo, uma formulação paradoxal, aonde aquele que não existe, né, está sozinho. É essa a ideia, né? É o primeiro sentido da expressão a solidão essencial, que é identificada ao não ser, ou seja, a suposição de que como o indivíduo ainda não existe, esse mesmo indivíduo estaria numa solidão. É esse paradoxo, né? Como é que algo que não existe pode se existir sozinho? É essa formulação paradoxal. E o primeiro sentido da noção de solidão essencial, que é um sentido ontológico, metafísico, próprio à ideia de não ser, né? É o primeiro sentido da expressão que a gente pode expressar ou formular em termos narrativos aqui, há uma solidão sem sujeito, né? Uma vez chegada na existência, uma vez chegado no ser, uma vez chegada a possibilidade de ter a experiência de ser, que talvez ocorra já dentro do útero, que o feto vive dentro da barriga da mãe, né, acontece um outro tipo de solidão, porque essa experiência vivida, né, de experiência de ser e continuar a sendo, existe sem que o feto ou o bebê, o feto e depois o bebê, tenha alguma ideia de que existe algo externo.
O mais claro sobre isso é o feto dentro da barriga da mãe, né? É evidente que para aquele feto ainda não existe placenta, não existe mundo, não existe nada. Ele só tem a experiência de ser, né, no imperativo, sem ser alguma coisa, né? É uma experiência, digamos, sem complemento, é um simples sou, né, sem nenhuma qualificação, sem nenhuma continuidade. E nesse momento, essa experiência de ser é ser sozinho, porque não existe nada mais além daquele único indivíduo. E por isso, essa experiência eu posso caracterizar como sendo a solidão essencial, solidão essencial, fundamental, solidão essencial, experiencial, porque tem a ver com a experiência do indivíduo. Ela é vivida assim dentro da barriga da mãe, mas quando o bebê nasce, do ponto de vista externo, nós vemos a mãe e o bebê separado, mas para o bebê, do ponto de vista do bebê, ele ainda permanece na mesma situação, onde não há ainda uma realidade não self, ou ele não tem a maturidade para compreender, para apreender uma realidade não self como diferenciada dele mesmo, né? Então, por mais que se façam análises atuais sobre que o bebê recém-nascido já consegue diferenciar uma cor, por exemplo, leite da mãe de um outro tipo de leite, né? Essa diferenciação não seria vivida pelo bebê como a diferenciação de alguma coisa que existe para além dele. Seriam diferenciações próprias dele mesmo, por assim dizer, porque ele, ambiente, ele, mãe, constituem uma coisa só do ponto de vista do bebê, ainda que do ponto de vista do observador haja diferenças. Por isso, essa experiência inicial do bebê, que é a experiência de ser e continuar a ser, que é o bebê, que é essa experiência onde o ser humano não tem ainda maturidade para a apreensão de qualquer realidade não self, ou qualquer realidade não eu, né, poderia ser chamada também de uma experiência de solidão essencial, mas experiencial, diferente da solidão metafísica ou ontológica, que eu me referi como solidão essencial ontológica, né? Então, o segundo sentido da expressão solidão essencial é, a gente poderia colocar dessa maneira, como não há realidade não self, do ponto de vista do bebê, ele está só, né? É essa a configuração que caracteriza esses dois sentidos da noção de solidão essencial, não muito bem esclarecidas por Winnicott, né? Haveriam outros aspectos para eu complementar aqui dessa noção de solidão essencial, mas dentro do quadro que eu queria esclarecer esses dois sentidos, né, isso está, então, digamos, razoavelmente enquadrado para entender esses dois sentidos da noção de solidão essencial, né? E eu interrompo por aqui só para apontar para vocês a sutileza, né, dessa noção, lembrando que essa noção de Winnicott supõe um modelo de homem centrado na noção de ser e não sentado na noção da vida instintual que precisa encontrar descarga ou prazer ou alguma coisa assim. É evidentemente uma oposição à ontologia freudiana, né? E por outro lado uma aproximação a uma ontologia mais fenomenológica ou existencialista, né, tal como apresento de uma maneira mais detalhada no meu livro A Psicanálise do Ser, né, publicado agora em 1920. Bom, então com isso nós temos aí uma diferenciação talvez de um ponto bem importante, né, não só teórico, porque isso nos remete a experiências empíricas, fenomenológicas, existenciais, que farão parte da existência e, evidentemente, do trabalho clínico.